E aí, pessoal, beleza? Quem tá falando calma mais uma vez, e hoje estou aqui para abordar um assunto aqui que é em relação a uma crença que é muito comum aí atualmente nas igrejas, em católicos, em protestantes, em evangélicos, tudo, né? É muito comum aí que é justamente a crença da punição eterna no inferno, né? Que eu acho que é uma crença absurda, né? Que é uma crença completamente contraintuitiva e justamente por ser contraintuitiva, muitos cristãos estão abandonando ela ultimamente. Tá? Então é isso que vamos abordar aqui hoje. Eu vou trazer algumas problematizações em relação a isso, os problemas que eu vejo com essa crença específica. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar aí o vídeo para estar ajudando no crescimento, beleza? Então vamos lá. Quais são os problemas que eu vejo com esse tipo de crença? Eu vejo que essa crença é totalmente contraintuitiva. Por quê? Porque nós que somos seres, não somos seres perfeitos, né? Somos seres imperfeitos, não temos onibenevolência e tudo mais, não condenaríamos pessoas, por mais ruins que elas fossem, a um inferno eterno. A gente poderia até ser que nós condenemos alguém há muito tempo sofrendo e tudo mais. Aí vamos supor que ela é a pior pessoa do mundo e tudo. Só que iria chegar algum momento que pareceria que essa pessoa já pagou por aquilo que ela fez. Por quê? Porque ela é uma pessoa finita. Ou seja, as consequências dos crimes e dos erros e tudo mais dela são finitos. Então, nem nós que não somos seres perfeitos, não somos seres onibenevolentes e tudo mais, aplicaríamos tal punição totalmente desproporcional. Nós estaríamos condenando crimes finitos, né, pecados finitos, com uma punição infinita. Ou seja, já me parece completamente contraintuitivo, para começar por aí, vindo de um Deus que é onibenevolente, né, porque ele teria que ser coerente com as suas características ali, né, lógico, para você formular qualquer conceito de Deus e tudo mais, e falar que Deus age com base em algumas razões ao invés de outras, ele tem que ser consistente com a sua natureza, né? Ou seja, ele tem que agir de acordo ali com a onibenevolência e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto que me parece totalmente estranho nesse tipo de crença. E o outro ponto que eu acho totalmente estranho, que tá meio que ligado com esse, é que se ilustraria justamente um desequilíbrio emocional de Deus ao aplicar esse tipo de punição, né? Porque pareceria que ele estaria se engajando com uma vingança ali. Por exemplo, tirando isso, né, esse sentimento de vingança que pareceria que estaria vindo de Deus ao aplicar esse tipo de punição, porque é isso que nós nos pareceria ser o caso caso víssemos uma pessoa aplicar esse tipo de punição, e com Deus não é diferente. Imagina, por exemplo, tem exemplos para deixar mais claro que isso seria desproporcional e tudo mais. Por exemplo, imagina o seu filho cometer algum erro e tudo mais, e você colocar ele para queimar no forno. Você colocar ele dentro do forno, porque ele te desobedeceu. Você não faria tal coisa, você não faria tal ato abominável. E um Deus onibenevolente faria isso eternamente? Te daria uma punição eternamente? Assim? Então isso parece totalmente absurdo e não parece que seria consistente com a natureza de um Deus que seria a suma bondade, visto que nós, que não somos a suma bondade, não somos o bem e tudo mais, nós não nos engajaríamos com essas ações. Ou seja, nós seríamos melhor do que um ser que é onibenevolente? Então não faz sentido, parece uma coisa completamente contraintuitiva. Outro problema que eu vejo nisso é que olhe para a nossa realidade como ela é. Veja o quanto de pessoas que discordam sobre tudo, basicamente, em religião, em filosofia, e quando se trata de coisas mais profundas ali sobre a nossa realidade. As pessoas elas não concordam sobre nada, sobre o que é que está na base mais fundamental da realidade, se é em última instância natural ou não. Em relação às religiões, as pessoas não concordam qual religião é verdadeira, e dentro das próprias religiões existem diversas ramificações que não são compatíveis umas com as outras, dizendo coisas completamente diferentes ali sobre determinado assunto, sobre determinada interpretação, surgindo diversas religiões e diversas ramificações que não são compatíveis entre si. Ou seja, o que esse tipo de coisa ilustra? Que os nossos sentidos, quando se tratam dessas áreas específicas, para se saber sobre coisas mais profundas sobre a realidade, coisas filosóficas ali e tudo mais, os nossos sentidos não são confiáveis. E por que eles não são confiáveis? Porque visto que ninguém concorda sobre nada, nem os próprios especialistas concordam sobre nada dessas áreas específicas, isso demonstra que os nossos sentidos produzem uma maioria de crenças falsas do que crenças verdadeiras, ou seja, uma preponderância de crenças falsas ao invés de crenças verdadeiras, se ilustrando como não confiáveis, para se obter conhecimento, né, sobre essas áreas específicas. E por que que isso acontece? Porque os nossos sentidos não sofreram um processo de evolução para saber sobre essas áreas específicas. Ele teve evolução, né, e tudo mais, evoluiu para saber sobre coisas para sobrevivência, sobre o nosso ambiente, coisas que eram importantes para que a gente conseguisse sobreviver e passar nossos genes para frente e tudo mais. Então foi para isso que os nossos sentidos
evoluíram, né? Então, no naturalismo isso é normal. Só que se você coloca que há um Deus onibenevolente, que ele criou uma punição eterna no inferno para quem não aceitasse, por exemplo, Jesus como seu único e suficiente salvador, para quem não acreditasse nele e tudo mais, parece totalmente estranho que ele nem sequer se preocupou em nos dar sentidos minimamente confiáveis, pelo menos, para saber sobre coisas dessas áreas específicas que são necessárias que a gente saiba, né, que a gente acerte para não cometer um erro ali e ser condenado ao inferno, pra gente não sofrer esse tipo de punição. Seria necessário que pelo menos tivéssemos sentidos minimamente confiáveis para essas áreas, coisas que não temos. Ou seja, ele não teria se preocupado nem nos dar sentidos minimamente confiáveis para se saber sobre esses assuntos específicos, e ao mesmo tempo ele nos exigiria que nós acertássemos ali e para não sermos condenados ao inferno, sendo que ele não se preocupou nem em nos dar sentidos minimamente confiáveis para que a gente obtesse conhecimento. Então isso me parece outra coisa completamente estranha, porque para ele fazer essa exigência, para ele aplicar essa punição e tudo mais, que por si só já me parece absurda, teria que pelo menos ele ter se preocupado, né, visto que ele é um ser que não se preocupa com a gente, ele é onibenevolente e tudo mais, quer que a gente seja salvo e não quer que a gente seja condenado ao inferno, né? Me parece totalmente estranho que ele não tenha nos dado nem sentidos minimamente confiáveis para essas áreas específicas, que é necessário que a gente saiba para não sofrer esse tipo de punição. Então, é basicamente isso. Esses são os problemas que eu vejo com essa crença de inferno eterno e tudo mais. Para mim, é uma das crenças mais sem sentidos que já foram criadas aí e que estão aí até hoje, né? Está aí até hoje. Inclusive, muitas pessoas não saem da religião por causa desse tipo de crença, que é absurda. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver o quão absurdo é esse tipo de coisa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.